Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Frederico Porto, sou médico, psiquiatra e nutrólogo e o tema que eu vou falar para vocês é a conexão cérebro-intestino. Uma coisa muito fascinante que cada vez mais nos mostra como o ser humano, ou seja, o corpo e a mente, é uma coisa só. Eu vou explicar primeiro um pouco sobre o intestino e depois a gente explica como que ele está conectado ao cérebro e o impacto. Perfeito? O intestino, só para vocês entenderem, para a gente lembrar, vamos seguir quando você engole alguma coisa, né? Depois que saiu da sua boca, você engole, vai descer pelo esôfago, aí nós vamos ter o estômago, no estômago, né, as proteínas são digeridas, e você tem o intestino delgado, depois você tem o intestino grosso. O nosso intestino tem 9 metros de comprimento, isso são 3 andares, para vocês terem uma ideia. Desses 9 metros, 7 metros está no intestino delgado, tá? Que quando você vê qualquer figura, aquele, né, que são as vísceras, né, as tripas das pessoas mais fininhas, aquele é o intestino delgado. A tripa mais grossa, que geralmente fica na lateral, os desenhos que você vai olhar, aquele é o intestino grosso. Muito bem. Então, o intestino, ele é um lugar único. Por exemplo, 90% do nosso tecido imunológico, né, igual você pega aqui na sua garganta, você tem as suas amígdalas, 90% desse tecido está no intestino, chama placas de Peyer. Se a gente pegar as bactérias do nosso intestino, elas pesam 2 quilos. Por isso nós temos no nosso corpo 10 vezes mais bactérias do que células. É evidente que uma célula é pequenininha, a bactéria é grande, perde uma célula, mas nós temos 10 vezes mais, desculpa, é o contrário, né? As bactérias são pequenininhas, perde uma célula, mas nós temos 10 vezes mais bactérias do que células. Então, essa conexão do cérebro com o intestino, ela é feita de que forma? Uma forma, você pode dizer, ela é química. Essas bactérias, elas produzem substâncias e a própria alimentação a gente absorve substâncias, que essas substâncias vão entrar no nosso corpo e vão parar no nosso cérebro. Claro, né? Os nutrientes e assim por diante. Então tem uma conexão química. Nós temos uma comunicação que você pode dizer que é uma comunicação, a comunicação vai ser cérebro-intestino, intestino-cérebro, que é uma comunicação, você pode dizer, endócrina. Por exemplo, quando você tem ansiedade, está nervoso, e você secreta muito cortisol, que é o hormônio do estresse, este hormônio do estresse, ele acaba, a gente sabe hoje, interferindo também em propriedades do nosso intestino. Eu vou explicar daqui a pouco. E nós temos uma terceira conexão muito importante, fundamental para compreender, que é a questão do nervo vago, que é a conexão nervosa. O nervo vago é um nervo que sai de trás da nossa orelha, é o 10º par craniano. Ele sai, ele vai inervando o coração, o pulmão e os intestinos. E o nervo vago tem uma propriedade que 90% da informação que circula no nervo vago vai do intestino para o cérebro e não do cérebro para o intestino. Então todas as vezes que você ouvir uma conversa assim, mas isso por exemplo, a serotonina, a maioria da serotonina é produzida no intestino. Alguém fala assim, mas essa serotonina não entra no cérebro. É verdade, ela não entra no cérebro, mas ela não precisa de entrar. Ela só precisa de ser capturada pelo nervo vago, por terminações nervosas do vago, e a informação da serotonina vai para o cérebro, entenderam? Por que é importante essa conexão? Então, agora você entende como que tudo funciona, como tudo interligado. Está interligado quimicamente, está interligado do ponto de vista endócrino e está interligado neurologicamente. Então vamos compreender um pouco então, do que a gente pode fazer para manter essa saúde. Aliás, todo mundo que está me assistindo aqui sabe disso. É muito frequente a pessoa estar estressada, por exemplo, ela passa a ter azia, tem gente que tem diarreia, tem pessoas que têm síndrome do colo irritável, que já é o intestino grosso, não é isso? Que é uma doença às vezes muito difícil de tratar, porque ninguém sabe exatamente o que fazer, tem momentos que o intestino prende, tem momentos que o intestino solta. Então, é porque essa comunicação é muito sofisticada, tá bem? Então eu vou falar um pouco sobre o que você pode fazer para o seu intestino. Então o segredo de um intestino saudável é você certamente manter o seu bioma saudável, você manter as suas bactérias saudáveis. E o intestino, como eu te disse, por exemplo, ele tem 90% do tecido imunológico. Existe uma ciência chamada gnotobiologia, que eles criam animais, são animais que eles nascem, eles não têm nenhum germe. E esses animais, pra você ter uma ideia, que não tem nenhum germe neles, eles não têm nenhuma bactéria no intestino, tipo de rato,
você pode transplantar um órgão de um para o outro, que eles não têm rejeição do órgão. Olha que impressionante, porque essas bactérias que a gente absorve é que de uma certa maneira constrói o nosso sistema imunológico. Isso não é inacreditável? Nós sabemos hoje que se você pegar uma espécie de rato obeso e um rato magro e você fizer um transplante fecal dos ratos, levar, né, fizer um transplante da flora do rato magro para o obeso e do obeso para o magro, o obeso passa a emagrecer e o magro passa a engordar, mostrando exatamente, porque nós sabemos hoje que quem mais obeso tem bactérias diferentes, né, do que quem é magro. Sabemos hoje sim que as pessoas que têm esquizofrenia, autismo, têm uma flora diferente, porque a pessoa é diferente. Essa flora é como se fosse a impressão digital nossa. Sabemos hoje, inclusive, que existem probióticos, né, porque essas bactérias são chamadas de probióticos, né, que você tem probióticos agora com ação principal para o cérebro, né? Então, para a gente entender, tem muitas espécies, filos, né, como você aprendeu na biologia, dessas bactérias. Mas basicamente você pode dizer o seguinte: o estômago é o lugar que tem menor população de bactérias, você basicamente tem Streptococcus e Helicobacter. No intestino delgado estão localizados os lactobacilos, os famosos, e no intestino grosso você pode dizer que está uma categoria chamada de bífidos, tá bem? Então, por exemplo, você pode ter uma coisa que é um excesso de crescimento de bactéria no intestino delgado. São pessoas que vão lá e passam a usar um kefir, um kombucha e passa mal, tem gases. Por que ela tem gases? Porque na verdade ela não pode ingerir mais lactobacilos, que é do intestino delgado especialmente, e ao ingerir aquelas bactérias crescem demais e atrapalham. Então isso mostra que a nossa saúde ela é completa. Porque nós sabemos hoje, por exemplo, que se o nosso intestino estiver mais inflamado, porque ele não está bem cuidado, ou porque a pessoa, né, ela não tem um hábito intestinal saudável, ela come comidas industrializadas, isso cria alterações da flora intestinal e, por exemplo, as suas bactérias intestinas, crescem bactérias que não são saudáveis e elas passam, para a gente resumir a nossa conversa, por exemplo, a interferir inclusive no famoso triptofano, que é um precursor da serotonina, e esse triptofano não fica tão disponível como deveria para chegar a informação até o nosso cérebro, tá certo? Então, vamos entender, se você, por exemplo, você pode ter alguns sintomas para você ter, já que nós estamos falando do intestino inicialmente, depois nós vamos chegar no cérebro. Você pode ter, por exemplo, né, a pessoa fala para mim assim, não, tem coisas que eu como que, por exemplo, logo eu tenho a sensação que a minha barriga ficou imensa. As mulheres falam assim, parece que eu estou grávida de tanto gás. Isso é algo que está acontecendo no seu intestino grosso. E isso é uma alergia, você pode dizer, uma intolerância, na verdade, a um tipo de alimento chamado FODMAPs. FODMAPS. É o quê? É um tipo de uma intolerância a um disacarídeo, que é um carboidrato pequeno, presente em diversas frutas, praticamente tudo que a gente come tem presente em cebola, presente em alho. Então muitas vezes essas pessoas têm que pegar uma tabela de FODMAPs e tirar aqueles alimentos por um tempo, para que porque são bactérias que estão fermentando aquilo muito rapidamente, tá certo? Esses carboidratos. Então essa pessoa tem uma intolerância, que gera uma inflamação no intestino dela, e essa inflamação causa, por exemplo, que as células do intestino têm que estar coladas, né? Para não deixar o quê? Só pode entrar dentro do nosso corpo aquilo que foi digerido. Mas se as células do intestino, é como se o intestino aqui é a luz do intestino, não é isso? E essas células que estão aqui, elas têm que estar muito coladas, uma parede mesmo de tijolo, porque só vai entrar, né, elas vão sequestrar, por exemplo, secretar, por exemplo, enzimas, após digerir, essas próprias células da parede absorvem as coisas para dentro do corpo. Se essas células estiverem separadas, entram pedaços de alimentos, vamos dizer assim, não digeridos. É o conceito do leaking gut, é de um intestino que está vazando. E o problema de um intestino vazando é que ao entrar partículas no seu corpo não digeridas, quando entra aquilo dentro do nosso corpo, o nosso sistema imunológico tenta capturar essas coisas, porque ele sabe que aquilo não está certo. Mas às vezes ele não dá conta. Então uma das hipóteses por que a gente desenvolve doenças autoimunes é que pedaços de proteína não digeridas vão andando pelo nosso corpo, o nosso sistema imunológico identifica aquilo como uma coisa estranha, ele ataca aquilo, só que como é um pedaço de proteína, e a proteína, para você entender, era como se fosse uma corrente, né? Cada elo da corrente é um aminoácido.
Então quando eu estou falando uma proteína, eu estou falando de 3 aminoácidos juntos, por exemplo, chama tripeptídeo, tri de 3, peptídeos, que significa aminoácidos, 3 aminoácidos. Então, aquele pedacinho, o corpo vai lá, ataca aquilo, só que às vezes o corpo desenvolve anticorpos contra esse pedacinho de proteína. Só que esse pedacinho, esses 3 elos de uma corrente, esses 3 aminoácidos, eles podem estar em muitos tecidos do nosso corpo, por exemplo, na nossa tireoide. E aí o nosso corpo passa a atacar a nossa tireoide, porque ele achou lá aquele pedacinho de proteína similar àquela que foi absorvida sem estar totalmente digerida, vamos dizer assim. Tá bom? Então, assim, é importante manter o intestino saudável, funcionando. Então, o que você pode fazer, como eu disse? Atentar para a sua alimentação, quanto mais industrializada a sua alimentação, pior. Então, nós temos que comer, né? Você tem uma assim, minha avó comia isso? Não. Se ela não comia, é melhor você não comer, tá certo? Então, nós temos que descascar mais e desembrulhar menos. Então, ao fazer isso, você tem uma saúde melhor. Você pode ingerir, por exatamente, ao fazer descascar mais, você vai ingerir mais fibras, que o probiótico são as bactérias. Prebióticos é o alimento para a bactéria saudável, não é isso? Que são as fibras. A fibra é o que tem, por exemplo, na casca da maçã, né? A fibra é a aveia, também tem fibra, e essa fibra é um alimento, porque a gente não digere esse alimento, quem digere são só as bactérias do intestino. Claro que você tem que introduzir isso gradativamente na sua vida, porque muitas vezes a pessoa começa a comer muita fibra, vai ter muitos gases, você que tem que introduzir aos pouquinhos para suas bactérias serem reeducadas, tá bom? Então elas voltarem a funcionar devidamente, então aí vai crescer bactéria boa para o seu intestino, ele vai voltar a funcionar. Você pode sim, por incrível que pareça, também, porque com isso você vai estar cuidando para tratar uma coisa que a gente chama de disbiose, isso é um outro conceito. Então, um conceito é o leaking gut, o cérebro que vaza, o intestino que vaza, o outro é a disbiose. A disbiose é a alteração da flora intestinal com o crescimento de bactérias não saudáveis. Então, agora você, ao introduzir mais probióticos na sua vida, né, você pode introduzir, você pode experimentar kefir, kombucha, coalhada, se for o caso, se você não tiver nenhuma intolerância a nada do leite, né, coisas fermentadas como chucrute, isso tudo, toda sociedade primitiva tinha um jeito de comer bactérias, né?